Cristo. Fica conosco e abençoe essa escola bíblica em nome de Jesus. Amém? Então, sabe o que eu vou fazer? Tá melhor, né? Porque não vai sair som mesmo, então tá aqui. Irmão Antônio, toca aqui para nós, irmão. Ok, não precisa segurar, né? Só gripe mesmo. Essa gripe tá acabando com todo mundo, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 33 da harpa cristã? Precisamos da mão do Senhor segurando a nossa, né? Amém? Tá ligado? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém? Amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor novamente. Vamos colocar de pé? Vamos fazer a leitura que se encontra aqui, lição 10. Estamos um pouco atrasados, mas para não ficar nenhuma para trás, vamos seguindo aqui. Lição de número 10, tem por título, O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Para quem não tem a revista, a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14, aí depois versículo 17, 20 e depois 29. Amém? 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, 17, 26, 20 e 29. Diz assim o textuário:
Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e os ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática, igreja. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 17, versículo 1. Eu vou ler um e os irmãos lêem outro. E no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportaram de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E o Senhor prosperou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Agora veremos ler do versículo 17 ao 20, depois do versículo 29. 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinações, e cria em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizeram. Versículo 29, iremos ler todos juntos, vamos lá? Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Pai, nós te glorificamos, Deus, te louvamos a Ti, e o Senhor nos permitimos estarmos aqui nesta manhã, Pai, para juntos adorarmos e bendizemos, Senhor, Teu santo, eterno e poderoso nome.
Ajuda-nos a compreender, ó Pai, a Tua palavra que será ministrada nesta manhã. Faça-nos, ó Pai, querido Senhor, compreender, Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Usa, Deus, cada professor de cada classe, crianças, jovens e adultos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos e que nós possamos estarmos prontos a receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? As classes estão liberadas. Pastor Paulo está com a oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Louvamos a Deus mais uma vez, esta manhã. Temos o privilégio, essa oportunidade de continuar com nossa escola dominical. Estamos já no décima lição, onde, quer dizer, o trimestre está acabando, porque já estamos caminhando para o final desse trimestre, onde a gente estava estudando esse tema da nossa lição. E hoje vamos dar continuidade com a ação divina e também entendendo um pouco da história da nação, do povo de Israel. Como início a nossa lição desta manhã, como sempre tem, nós falamos sobre três pontos na lição, que é a Samaria é cercada pelo rei da Assíria, e segundo ponto, a gente vai ver os pecados do povo e a sua queda, e finalmente a gente vai encerrar com os estrangeiros que ocupam o território da Samaria. Domingo passado, nós tivemos uma lição com o pastor Francimar. Eu queria que alguém que se lembra do que se trata dessa lição, nos ajuda a lembrar do que a gente viu no domingo passado, porque isso é muito importante para a nossa lição de hoje. O que o pastor Francimar trouxe domingo passado realmente vai nos ajudar muito a entender o contexto da nossa lição de hoje. Alguém se lembrou do que foi falado, como foi ministrado, que realmente foi relatado, o que você se lembra? Eu sei que você não vai lembrar de tudo, mas alguns elementos vão ficar. Uhum. Tá certo. Obrigado. Vai lá, irmão Diego, estava falando? Não? Sim, irmão Raimundo. Aham. Uhum. Uhum. Muito obrigado, irmão Raimundo. Alguém mais quer fazer uma contribuição, contextualizando como que estava o país, como estava a estrutura da região,
na época, administração, governança. Você lembrava de alguma coisa sobre também essas partes da governança, da estrutura, da administração do país, como que foi da região da nação de Israel, dos tribos, ou das tribos de Israel? Uhum. Amém. Obrigado pelas contribuições. Normalmente, hoje vamos falar sobre o Reino do Norte. Vamos falar sobre o cativeiro de Israel, que faz parte do Reino do Norte. A minha intenção é permitir que vocês, e chegou a ponto que o pastor estava falando, sobre a divisão da nação israelita, que foi dividida em duas partes, formando o Reino do Norte e o Reino do Sul. Né? Então, era uma nação só que passou a ser praticamente duas, porque tem dois comandantes, dois governos, né? Então passa a ser dois países, duas regiões diferentes, mas é uma família só, porque são as tribos de Israel que foram divididas, né? Então, nós sabemos que o Reino do Norte, que ficou chamado de Israel, e Reino do Sul, que foi chamado de Reino de Judá. Então, o pastor Roger lembrou para nós aqui que o reino de Judá, ou a parte do sul, era uma parte que estava mais andando segundo a ordem de Deus, segundo a palavra de Deus, que se preocupou mais com os profetas e com as orientações que Deus estava passando para eles. Só que, acho que é homem mesmo que não consegue se manter firme na presença de Deus, andando de uma maneira perfeita. Porque todos os grandes homens de Deus, um dia vai cair, ou já caíram, um dia. Igual Davi, estava andando como homem de coração de Deus, mas não impede a ele de cair. Então, não tem jeito. O homem não consegue realmente se manter numa linha reta, sem que seja um sinusoide, ou de uma forma sinusoidal, caindo, subindo, descendo. O homem é assim, na presença de Deus. Então, o sul também chegou a um ponto, perdeu esse privilégio de andar na fidelidade, mas de uma forma mais perfeita a Deus, então, caiu no pecado. Só que hoje a gente não vai eternizar falando do Reino do Sul, porque a gente tem um tempo limitado que está também convergido para o Reino do Norte, falando do cativeiro, né, dessa parte do norte pelo rei da Síria, que é outra nação que, na época, estamos no século 8 a.C., dessa época, a Síria também estava em desenvolvimento exponencial, se tornando uma potência da região do Oriente Médio, na época. E eles estavam querendo conquistar outros territórios da região. E o Reino do Norte saiu de uma governança de Jeroboão II, e nessa época, o Reino do Norte também estava em perfeito crescimento, estava em um desenvolvimento perfeito, e até chegar a comparar com a época de Salomão. Porque estava crescendo tanto, estava se desenvolvendo tanto, tantas riquezas do Reino do Norte, estava se tornando também uma potência do outro lado do rio Eufrates. Outro lado tinha a Samaria como potência, e do outro lado
era o Reino do Norte, Israel, e também o Reino de Judá, também que estava em desenvolvimento, que estavam nesse lado como duas potências na época, porque eles estavam localizados numa região boa para comércio internacional, e com Jeroboão II, a nação estava sendo desenvolvida e a exportação estava muito grande, né? Então, o Reino do Norte se posicionou na região. Agora, a situação vai se complicar depois da morte de Jeroboão, pois, a partir desse momento, o país passou por uma crise. É o que vai levar a nação à dificuldade, permitindo, né, a Síria de entrar. Mesmo que tenha bastante riqueza, isso não impede a nação de se enfraquecer. Porque quando a governança não está funcionando bem, certamente vai trazer umas consequências. Normalmente, nessa situação que o Reino do Norte estava funcionando, com essa tanta riqueza, o país vai conhecer 3 crises principais. Primeira crise é uma crise política. Depois de Jeroboão, era assassinato atrás do assassinato. 3 reis foram assassinados no poder. Um passou 6 meses, e o outro foi, aquele que matou esse rei em 6 meses, também foi morto, assassinado por Manaém, também 1 mês no poder. Quer dizer, tem essa crise política que complicou a situação da nação, assassinatos. Então, o país que estava governando bem começou a perder as suas capacidades, porque quando a crise política está sendo fortificada, então a nação também vai se enfraquecer, porque não tem jeito. E isso estava acontecendo com essa crise. E esse Manaém, que matou esse rei com 1 mês no poder, depois disso ele, para se manter no poder, foi atrás de uma ajuda da Síria. A partir desse momento, para que a Síria ajude a se manter no poder, não foi em vão. Ele tinha que pagar tributos à Síria. Desde então começou a pagar tributos com Manaém. E quando nós lemos em pesquisas arqueológicas, a gente descobriu isso, que Manaém estava pagando bastante tributos à Síria, para que o rei da Síria dê suporte, porque ele correu, buscou apoio, e a Síria mandou ele no poder, colocou ele de novo no poder, mas ele tinha que pagar bastante tributos para eles. Então, nós podemos ver isso no 2 Reis, capítulo 15, do versículo 19 e 20. Vamos constatar isso, vamos ver? 2 Reis, capítulo 15, versículo 19 e 20. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Exatamente. Agora, a Síria invadiu para poder colocar Manaém de novo ao poder, mas ele tinha que pagar esse valor, que você vendo aqui, 1.000 talentos de prata para esse apoio. Então, isso era um tributo que tem que pagar cada ano ao rei da Síria. E, a partir desse momento, consolidou o poder, deixa ele, o Manaém, no poder, então, assinou esse acordo de pagamento, e a Síria voltou atrás, deixando o país andar independentemente, como um país, só que tem que pagar esse valor. O que vai acontecer no momento é que, a partir, vai andando a governança, vai sair Manaém, vai subir outros reis, até chegar no rei Oséias. O rei Oséias agora aqui vai dizer que acha que esse valor é injusto pagar, porque é uma nação independente, por que pagar um tributo para uma nação fora? E a partir do momento ele decidiu de cortar esse contrato e não paga mais esse valor. Ele buscou apoio do rei do Egito, tentou unir com a parte de Judá, da nação de Israel,
e tentou buscar força também para poder lutar contra o rei da Síria e apagar com esse contrato de pagar esse tributo. É ali que vai complicar a situação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, o que vai levar à invasão e ao fim do reino do norte. Então, esse valor tinha que ser pago pelo rei do norte ao rei da Síria, né, nesse acordo que foi feito entre eles. Então, essa é consequência de uma crise política. Gente, quando a gente lê, se você pesquisar, você vai ver que a crise sempre tinha uma mão fora. Não só, esses assassinatos não era só dentro da nação, sempre tem um rei fora do rei do norte que está mandando, que está pagando para isso acontecer. Então, crise política dentro de um país nunca foi tão simples. Sempre tem uma mão fora. Você não precisa achar que na Venezuela hoje a crise é só dentro da Venezuela. Tem alguém fora do país que está mandando essa crise, que está lidando com essa crise. A crise no Haiti atualmente, não pensa que é uma crise que só dentro do Haiti. Não, tem bastante mão de fora. Isso também estava desde essa época estava tendo mão de reis fora do Rio do Norte que estava no controle dessa crise também, desses assassinatos. Você não vai poder que foi assassinar o presidente do Haiti dentro da casa dele, que é algo que só foi feito dentro do Haiti, não. Era muito pesado. Se entregue. Exatamente. Aham. Exatamente. Uhum. Em tudo. Exatamente. A gente vai chegar na crise social, que estava também dentro dessa nação, que se você comparar com os dias de hoje, mesma coisa, nenhuma diferença. Então, essa crise política, por eu falando, sempre tem uma mão de fora que estava mandando na crise política do país. Então, essa era a situação de política onde a situação estava bem complicada. Bom, com certeza, isso leva, como o pastor falou, a enfraquecer, porque não tem como consolidar exércitos, não tem como construir fortificações, não tem como realmente preparar a nação para uma eventual invasão de outras nações, porque o dinheiro está sendo enviado. Você vai ver que ele, para poder pagar esse valor, estava tão pesada, ele subjugou o país, os ricos, com um imposto de 50 ciclos. Gente, não é pouca coisa, não. Era dinheiro demais. Só que a nação não revoltou contra isso, porque não quis perder a independência. Porque eles sabiam que, se não pagar, a Síria vai invadir. Ok, todo mundo concordou pagar esse valor, mas no coração, todo mundo sofre por esta situação. Então, crise política. Não parou por aqui. Tinha também a crise social que o pastor abordou. Mas, claro, gente, se tiver crise política, não tem como não ter crise social, não tem como. Porque essa instabilidade política, assassinatos do poder, então sempre vai ter uma consequência. E a consequência, quem vai pagar, é a sociedade. Igual você falou, a crise política do Brasil atualmente, quem está pagando a consequência? Nós. Igual, quem está pagando hoje um botijão de gás de R$100, 90, 120? Nós. Essa gasolina que está nesse nível, quem está pagando? Nós. O saquinho de arroz que você pagou,
um ano e meio atrás, 2 anos atrás, de R$10, hoje está 25,30. Quem está pagando? Nós. É essa. Então, nesse momento também estava essa crise política. Quer dizer, os ricos estavam dominando os pobres. E essa passagem, gente, está bem claro em várias passagens bíblicas, onde nós vamos encontrar alguns versículos que a gente vai ler para poder constatar essa crise política, a situação que estava. Vamos abrir nossa Bíblia em Amós, capítulo 2. Vamos a alguns versículos aqui para ver como que estava a crise social desta nação, Reino do Norte. A crise social. Amós é um profeta menor, é difícil de achar, viu, gente? Esse profeta pequenininho. Versículo, capítulo 2, versículo 7. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas ricas. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Olha, Vi, está dizendo aqui que os pobres estavam os ricos, estavam escravizando os pobres, dominando, maltratando os pobres. E pai e filho usando a mesma prostituta dentro do templo. Então, era uma crise social e religiosa, que a gente vai falar também, muito visível da nação, onde quem tem dinheiro quer se tornar mais rico. Gente, em qualquer sociedade, quando tem problemas sociais assim, sempre é assim. Os ricos estão se tornando cada dia mais ricos, dominando os pobres, explorando os pobres, e a nação está indo embora. Igual no Haiti, 8 famílias dominam o país com 90% da riqueza. Qualquer crise que você viu no país, além das mãos de fora, são eles. São eles que mandam matar o presidente, que quando o presidente não quer andar na direção que eles queriam andar, manda matar, são eles. E você vai ver aqui também, gente, não é tão diferente. Os ricos estão apoiando o governo em tudo, porque é vantagem deles, abrindo mão e dando oportunidade, dando investimento, então, tirando os tributos dos ricos e encarrega cada dia mais os pobres. Os ricos estão se enriquecendo cada dia mais. Então, não é diferente do tempo de hoje, não. Vamos ver também, capítulo 3, versículo 10. Tem tudo. Capítulo 3, do mesmo livro. 3:10. Vamos ler mais um versículo aqui para ver o que diz. Deus está dizendo aqui que eles não sabem fazer o que é reto, o que é bom. Os ricos estão construindo palácios, castelos, com o dinheiro da exploração dos mais necessitados. Construindo palácios, castelos, vivendo, como dizem, no óleo. Vivendo essa situação, enquanto a população está pagando. Vamos ler, versículo 12, no mesmo livro. Versículo 15. Vendo as ameaças, agora é uma ameaça do Senhor que está começando a falar sobre eles aqui. Versículo 15. Deus estava vendo esses castelos, grandes casas, grandes construções que eles estavam fazendo. E isso Deus estava dizendo, como essas construções foram feitas com o dinheiro da exploração, então tudo vai ter que cair. Porque Deus sempre avisa antes de agir. Sempre avisa antes de agir. Vamos no capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1.
Exatamente. Não, pode parar por aqui. Está vendo o que Deus estava dizendo? Exploração, continua insistindo sobre este fato, socialmente estava em decadência. Quem tem dinheiro estava, cada dia, aumentando riqueza, enquanto os pobres estavam sofrendo. Para terminar, capítulo 5, versículo 13. Pegar 12 também, 12 e 13. É isso. Gente, aqui Deus estava dizendo que ainda são opressores dos justos, maltratando, isso continua mostrando para nós a situação social da nação, e estava tão pior, no versículo 13, diz quem era prudente dessa época, é melhor ficar calado, não abre a boca, porque se você abrir a boca no momento, a sua cabeça vai voar. É bom para morrer. É isso que estava acontecendo. Era grave a situação social do Reino do Norte. Já tinha uma crise política e tinha uma crise social. Maltrato, injustiça, quer dizer, a justiça não existia na época. Quem tem dinheiro é quem tem justiça. Quando eu estava estudando à noite, falei, meu Deus do céu, chegou ao ponto do Haiti atual. Gente, é assim. Ninguém lá tem justiça. Ninguém lá, se você não tem dinheiro, você não tem justiça. Parece que a justiça não existe mais. É um país atual que quase não tem governança, não tem ninguém na liderança, quase está andando por si. Todo mundo está armado. Cada canto tem um grupo armado, que manda, que governa, sequestro acontecer, ninguém está dizendo nada, não existe quase, parece nem polícia existe. Então estava nessa situação o reinado do norte. Que nação dessa aqui vai conseguir subsistir? Não tem como, diante de uma crise como essa. E nós precisamos analisar se atualmente nós não estamos também perto de chegar a esse ponto. No nosso país, como que está andando os ricos em respeito aos pobres? Qual a postura dos governantes do país? Como que está a situação? Até que ponto que essa situação de infração do Brasil, até que ponto que vai chegar? Cada dia aumenta o imposto, aumenta a luz, aumenta a energia, aumenta a água, aumenta, tudo está aumentando. Inflação aumentando, até que ponto que vai chegar, gente? Neste ano, 6 vezes, o Brasil é produtor de petróleo, autossuficiente de petróleo. O Brasil. Não importa mais petróleo. O Brasil importava um pouquinho de petróleo de qualidade para poder misturar com o petróleo do Brasil, que estava um pouco mais fraco. Já passou quase uns 6, 7 anos que o Brasil já descobriu uma nova fonte de petróleo igual ao petróleo que estava a importar, parou disso. Agora, a qualidade que buscava está no Brasil. Não importa mais, é autossuficiente. E ainda o Brasil, deste ano, já faz 6 meses que aumenta o preço dos produtos que vieram do petróleo. Não sei. Não sei. Mas o país está andando numa crise também social. Agora, é uma crise religiosa o que vai, levar ao fim. Por quê? A nação estava numa crise política, estava numa crise social. O que restava como esperança era apenas Deus. Porque diante disso, ninguém podia agir se não tivesse a mão de Deus Todo-Poderosa, que vai dizer, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar. Infelizmente, irmãos,
a nação, o reino do norte, não conseguiu manter, já não era um reino fiel a Deus. Então, a crise religiosa continua permanecendo fortíssima na nação. No versículo 4, quando a gente leu no livro de Oséias, nós vimos aqui que ele estava dizendo que ninguém conhece o meu nome, ninguém está respeitando a Deus. E no nosso texto que a gente leu também, nós vimos isso, que o povo de Israel, a nação, estava buscando apoio em outros deuses. Não estava realmente adorando a Deus. O que a gente está dizendo aqui, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é quando a nação já foi invadida, depois da Assíria. Mas antes disso, no livro de Oséias, vamos ler no capítulo 4, versículo 11 a 14. Vamos ver um pouquinho, antes da invasão, como que estava a nação diante de Deus. Oséias 4, 11 a 14. Isso. Para aí. O povo estava fazendo o quê? Consultando o quê? Pedaço de madeira. Agora eles estão procurando Deus em qualquer canto. Pedacinhos de madeira, gente. Igual que muita gente está fazendo agora. Pegando um pedaço de madeira, como aqueles imagens feitas de argila. Então, é isso que estava acontecendo. Pode continuar, irmã. Exatamente, irmãos. Isso é a descrição que Deus estava dando da situação da nação. Todo mundo adorava a quem quiser. Ninguém estava seguindo mais a Deus. Ninguém estava obedecendo mais a Deus. Era uma depravação total, completa no momento. Quer dizer, não tinha exército, socialmente devastada e religiosamente também pior ainda. Então a nação estava agora sem nenhuma base para a sustentação, sem nenhuma base para permanecer em pé. E diante dessa situação que nós falamos aqui, nós já falamos sobre o reinado de Jeroboão, que estava muito boa, levando a um desenvolvimento da nação, e chegamos aqui na traição de Oséias, que já falei, Oséias estava fazendo o quê? Diante da situação que estava o país, e no momento que Oséias também vai decidir de não pagar o tributo para o reino da Síria. Desse que não paga mais. Então, a nação já estava numa situação quase inexistente, da forma que estava, e tomou uma decisão como essa, até diante de Deus era a pior decisão que o rei podia tomar. Até diante de Deus. Deus falou que ele agiu sem inteligência de tomar essa decisão no momento. Porque a decisão de tomar não era cortar o tributo no momento, era restaurar a nação, restaurar o pacto com Deus, restabelecer a ordem do país e buscar a face do Senhor antes de cortar isso aqui. Mas não, ele não mexeu com esses problemas, mas buscou cortar. Aí isso vai levar, dizendo... Diante disso aqui, nós vimos nos textos que Deus estava avisando a cada etapa dessas depravações. Porque Deus nunca vai agir contra o seu povo sem um aviso antes.
Gente, hoje em dia, Deus continua falando. Deus continua avisando. Nós precisamos ter inteligência para entender os avisos do Senhor. Deus fala comigo, Deus fala contigo, quando nós andamos mal no caminho do Senhor. Deus me avisa, Deus te avisa. Como que está nosso andamento com Deus? Estamos indo bem ou mal? Como você está recebendo os avisos do Senhor? Algumas vezes Deus fala diretamente contigo, mas em outros momentos, fala com alguém para falar contigo. Mas Deus fala. Deus estava dando aviso com os profetas. Nós lemos tanto, aqui em Amos, Oséias, nós lemos, né, os avisos que o Senhor estava dando para isso. Então, o que vai acontecer agora, nós já vimos a idolatria, que estava dentro da nação, estavam caçando, buscando, adorando pedacinhos de madeira, outras coisas para buscar recursos espirituais, porque eles não estavam realmente andando no caminho do Senhor. Nós vimos, Deus fala da prostituição da nação, que Deus estava comparando a nação com uma prostituta que não tem um marido, que está respeitando o pacto do seu casamento, mas que estava andando prostituindo com outras nações, porque os exércitos estavam caçando o apoio de Damasco, apoio do Egito, né? Em vez de buscar a presença do Senhor, eles estavam caçando o apoio. Foi buscar uma união com Judá, foi buscar um apoio do Egito, foi atrás do apoio de Damasco, buscando apoio em qualquer canto, enquanto Deus estava pronto, com os braços abertos para dar ajuda, mas não buscou apoio em Deus. Muitas vezes também, quando a gente está em crise, a gente não busca a face do Senhor. Nos liga para todos os amigos, parentes, não sei o que, caçando no telefone, buscando contatos, vai na internet, vê quem eu posso ligar, enquanto Deus está pronto para nos atender. Nós precisamos convergir a nossa esperança a Deus, em vez de buscar apoio em outros cantos, buscando orientação do Senhor. É nossa maior decisão como pai de família, como mãe de família. Quando nós estamos em crise, a solução é oração, é busca de Deus. Antes de tudo, é busca ao Senhor. Então eu estava dentro dessa situação da idolatria, mas não estava mais. Oséias cumpriu. Agora, Deus vai fazer o que com o profeta? Vai fazer uma ilustração. Para poder descrever a situação, Deus usou uma metáfora, que vocês sabem. Falando disso, eu vi um pastor, uma vez estava vendo uma reportagem na internet, que um pastor usou esse texto para poder se prostituir com os fiéis da sua igreja, numa interpretação errada desse texto, quando Deus mandou Oséias para casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Então, foi isso que Deus fez. Deus pegou o profeta de Oséias, infelizmente foi o profeta, mandou casar com uma prostituta, e na imagem, essa prostituta se compara com o reino do norte, mandou ter filhos com ele, e com essa mulher, realmente ele obedeceu, foi lá, casou com a prostituta, teve 3 filhos com essa mulher, cada filho corresponde a uma depravação da nação, né, diante dos olhos de Deus, na época. Então, essa era a imagem do povo, da nação. Uma prostituta que estava sendo prostituindo com qualquer homem, e além disso, ter filhos que representam as depravações, as imoralidades, né, da nação. Quer dizer, o marido era Deus, está dizendo aqui, e ele foi atrás do apoio do Egito, da Síria, e ainda pagava para estar com eles. Ainda pagava para estar com esses homens. Porque qualquer apoio da época que você foi buscar, vai ter que pagar alguma coisa. Tinha que pagar alguma coisa. Não tinha apoio gratuito, não. Qualquer nação. Até hoje, gente, quando você está numa crise, você foi buscar um apoio, você vai ter que pagar para isso. Pode acreditar. Quando o governo tem, não me lembro isso na política do Haiti, quando o governo tem apoio da comunidade internacional, ou das grandes nações, pode acreditar, atrás disso tem um acordo de benefícios,
de exploração para que esse presidente possa ter esse apoio. Nunca foi gratuito e nunca vai ser gratuito também. Então, além de abandonar, busca apoio, paga para isso. Então, a partir desse momento que vai ter outros também cativeiros, que nós acabamos de ler, em bastante versículos aqui, né, vai ter outros cativeiros também, só que eu queria que a gente lesse Oséias, já lemos, Oséias capítulo 6, versículo 9 e 10. Oséias 6, 9 e 10. Para ver que a situação era tão grave que até os sacerdotes concluiu com os governantes para extorquir o povo. Gente, chegou a um ponto, a crise estava tão grave, até os sacerdotes entraram nessa exploração da população. 6, 9 e 10. Era uma situação complexa. Até os homens de Deus caíram nesse negócio. Gente, analisa hoje também. Eu não posso fazer essa análise. Você tem mais capacidade para analisar a situação. A ganância do povo de hoje, se não está dentro das igrejas. Se em algumas igrejas, se não tem exploração também do povo, até por os sacerdotes, os líderes, os pastores, os obreiros. Exploração completa do povo. Para lá? Tinha que pagar. Não vi. De justiça. Quando mandou você comprar um feijão? Quando mandou comprar um feijão? Gente, é situação complexa. É complicado. Muitos têm salários gordos, gordinhos. Como? Obesos. Enquanto ainda continua exigindo de você até que você não tem. Exploração do povo, gente. Não tem jeito. Tem uma condição que eu estou vivendo, eu poderia abrir mão. Investe o dinheiro, tem retorno para o povo que está. Nós precisamos entender isso. Deus estava cobrando também dos sacerdotes que estavam participando dessa exploração. Está difícil, sim, mas por que você também entrou nessa situação? Estava difícil, estava. Os sacerdotes estavam ali para corrigir, para levar a palavra de Deus, para lidar contra essa exploração. Mas ninguém fala nada. Em vez de falar, também entrou no mesmo buraco. No mesmo buraco. Ninguém pensa para ninguém. Ninguém pensa para ninguém. Ninguém pensa para ninguém. Gente, é complexa essa situação. Hoje não é tão diferente. Eu conheço um pastor lá no Haiti, nos cultos. Quando começou a fazer oferta, ele começou a pedir 1.000, desceu 500, desceu 100. Chegou um momento, ele disse, qualquer coisa que você tem, vem aqui trazer. Qualquer coisa. Se você não tem nada, traga seu sutiã, coloca aqui, não sei o quê, tudo que você tem, qualquer coisa que você tem, vem colocar aqui. Você não pode sair sem deixar nada aqui. Absurdo. Enquanto ele anda nos carros mais caros, blindados do país. Dentro da crise social que tem no país, da crise política que tem, ele vai lá, numa loja, compra 2 carros mais caros, blindados, um por ele e um para sua esposa. E o povo que nem tem condição de comer, está dizendo, qualquer coisa que você tem traz aqui. E o povo que está atrás de uma ajuda, achando a igreja é o campo melhor para se esconder diante da crise,
leva realmente o que tem. Leva o que tem. Essa é a situação. Quando eu falo, não estou falando, não só daqui não, lá também no país que eu conheço bem, é desse jeito. Em muitos casos é desse jeito também. Tem essas igrejas também, que aproveitam da crise. Gente, tem crise que a gente está vivendo, alguns precisam de cortar os salários. Assim, por que não cortar um pouquinho? Ah, meu salário de 10 mil, como estamos na pandemia, o dinheiro não entrou, vamos cortar de 10 mil, agora vamos passar a 5 mil, para que a igreja possa se equilibrar um pouquinho do orçamento. Sim. É isso que tem que fazer. Mas quem vai fazer isso aqui? Não, exige mais ainda. Quem faz? Quer aumentar. Quer aumentar. A igreja é um grande negócio. Exatamente. É um mercado. É. Uhum. De manipulação. É isso que está levando a esse grande movimento de desigrejado. É o que vai ser movimento, porque a situação está dessa forma, muitos estavam dentro da igreja, estão saindo, correndo, porque os sacerdotes caíram também nesse buraco de depravação social, política, que estava tendo na nação, igual a nação de hoje, dessa aqui, Reino do Norte. Não podemos abrir mão de falar, porque é realidade. Porque a gente estuda, porque a gente pega a Bíblia e analisa. É para trazer a Bíblia ao nosso tempo. É para isso. Se eu só falo do Reino do Norte e não traço para vocês o contexto atual para fazer essa comparação, não precisamos estudar. Porque a Bíblia é isso. Por isso a Bíblia não passa de tempo. A gente analisa e a Bíblia vai continuar eternamente o livro que ela é. Mas a interpretação é feita dessa forma. Lê o que estava lá, estuda para a nova situação e compara com o nosso tempo de hoje e trazer para a nossa prática. Pronto. Se não faz isso... É. É Deus. Não. Só que dessa situação, gente, a nossa esperança continua sendo viva, porque é em Cristo Jesus. Por isso que a gente não pode se desanimar, mas vamos continuar adorando, buscando a face do Senhor, permanecendo na fé. Por quê? A nossa esperança não é terrestre, isso aqui é importante. A nossa esperança é uma vida eterna. Por isso, diante de qualquer situação, eu preciso manter a minha fé, manter a minha fidelidade, viver uma vida cristã, porque estou aguardando a volta do Senhor. Porque daqui a pouco, todas essas riquezas que estão sendo feitas, infelizmente,
em pouco tempo, alguns minutos, diz a Bíblia, vão passar. E os ricos vão ficar realmente numa situação, não sei, mas vai ser complicado. Bom, diante de tudo isso, vamos continuar para terminar. Estamos no terceiro ponto já da nossa lição. Aconteceu aquela grande invasão da Assíria sobre o Reino do Norte. Como a Assíria fez? Acordou um dia aí para dar troco ao rei Oseias, que é diferente do profeta, tá? Estamos falando de dois nomes aqui, de um nome só, que é o profeta Oseias, e o rei também que estava no poder no momento. Não era a mesma personagem, é outra, é diferente, só que na época muita gente igual no Brasil hoje tinha o mesmo nome, né? Mesmo nome. Você vai ver que um rei foi matado, outro cara que matou ele tem o mesmo nome do que ele também no poder. Então, era isso. Bom, gente, invadiu o país. E o que fez? Cercou o país, impediu qualquer socorro da outra nação, do Egito para o que estava mais perto, secou. Essa invasão, foi planejada de uma forma tão boa, não invadiu o país só de uma vez. Cercou primeiro o país, quer dizer, cortou toda a possibilidade de uma outra nação chegar para socorrer, não deixa nenhuma possibilidade de entrar, porque já cercou toda a possibilidade de entrar, né, com o exército da Síria. E, no final, de ter certeza que tudo está bem feito, tudo está bem concluído, e invadiu a nação. Mandou pegar o rei, invadiu a nação e levou toda a nação da Samaria como escravos, em cativeiro. Então, agora, o Reino do Norte passou a ser um território da Assíria. Não existe mais uma nação independente, tudo para o reino. O que o reino fez, o que o governo da Assíria fez na época agora, como levou toda a população, o que sobrou lá era pouca gente. Poucos pobres estavam lá ainda, ficam em Samaria. Quando eu falei de Samaria, era a capital do Reino do Norte, tá? A Samaria, era a capital do Reino do Norte. Então, pouca gente ficou. O que tem que fazer é repopularizar a região. Então, o que o rei fez, pegou outras nações que foram invadidas também, que estavam como cativeiro, colocou tudo lá em Samaria. 3 nações. Para colocar gente, porque não vai ficar como? Pegou o território, tem que administrar. Então, colocou a população lá, reconstruiu a cidade completamente, porque foi destruída, mas reconstruiu a cidade, reconstruiu a capital, com tudo que tem. Mas só que tem agora 4 nações dentro desse território. Tem pouca gente da nação de Israel que sobrou, e os 3 povos que o rei também mandou para colocar nesse território. Então tem uma mistura dentro disso aqui. E cada pessoa dessa tem o seu costume espiritual. Não estavam servindo ao mesmo Deus. Não estava servindo o Deus de Israel. Então estava uma mistura. Cada um vai no montezinho, fazer seu altar, oferecendo sacrifícios a um Deus, madeira, pedra, qualquer coisa que eles estavam adorando. E o restinho de Israel que estava dentro, também não tem como. Ele se mistura com eles também, começou a abandonar a fé, também já estava complexa, né? Não estava, realmente não tem uma aliança fiel com Deus. Então o que aconteceu agora é piorar. Então o povo também que estava lá, começou a fazer o quê? Adorando esses deuses, e a nação de Israel também abandonou também a fé. O que diz? Alguém foi falar para o rei, o que Deus fez no momento? Deus mandou leões para matar a gente lá. É Deus verdadeiro. Mandou leões, bichos, animais, estavam matando o pessoal em quantidade enorme, no momento, na região. Alguém foi lá falar para o rei da Síria que tem leões porque o povo abandonou o Deus de Israel. Por que abandonou o Deus de Israel? Porque não tinha mais sacerdote na nação, não tinha mais profetas no momento, porque todo mundo foi levado ao cativeiro, o que sobrou lá não tinha capacidade de fazer, e o povo que chegou também não sabia como adorar a Deus do povo de Israel, o verdadeiro Deus, que a gente está servindo hoje. Então, todo mundo serve a um Deus, e aí tem esse aqui, Deus ficou bravo e mandou leões. Quando avisou o rei disse, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um sacerdote da nação, dos sacerdotes que a gente levou,
e mandar para ensinar o povo como servir a esse Deus, para poder diminuir o problema. Mandou realmente um sacerdote. Esse chegou, começou também a instruir a nação como servir a Deus verdadeiro. Agora tem dois caminhos. Tem a prática, realmente o povo começa a adorar o Deus de Israel, mas não abandonou os seus deuses, que já estavam. Então tem uma mistura. No mesmo altar está servindo o Deus de Israel e outros deuses. Eu quero chamar de sincretismo. Uma mistura de várias religiões, de várias adorações a vários deuses no mesmo local, na mesma forma, na mesma nação. Sincretismo. Isso estava acontecendo hoje na nação de Israel. Então, isso nunca vai deixar Deus feliz, porque nós sabemos que Deus não aceita essa mistura. Não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus vivo, verdadeiro, ou você abandona, não tem jeito. Então, diante disso, Deus também vai se posicionar, porque Ele não vai aceitar. Então, agora acabou essa deportação massiva, né, dentro da população. Então, gente, Deus vai, o povo estava numa crise e deu esse problema. Agora que vai dar esse problema, agora que vai surgir com essa mistura da Samaria e o povo de Israel que foi levado, é a partir dali que iniciou o problema entre o povo samaritano e o povo de judeu. Não sabia que o judeu não falava com os samaritanos? Que Jesus vai usar na sua parábola um dia, quando Jesus vai passar pela Samaria, que vai quebrar esse paradigma de distanciamento entre samaritanos e judeus, que é o povo de Judá, o Reino do Sul, porque não teve essa união. Então, desde que ele pediu ajuda, o rei pediu ajuda do reino de Judá para poder unir contra a Síria, não deu certo. E a partir do momento aqui, esse problema permaneceu, mesmo que repopularizou a nação, isso nunca foi consertado, e o problema permaneceu, continuou. E nesse momento agora, esse problema vai, e Jesus vai dizer que os judeus a Bíblia vai dizer que os judeus não se comunicam com os samaritanos, em João capítulo 4, no versículo 9. E Jesus que vai quebrar esse paradigma quando ele decidiu viajar e passar pela Samaria e vai encontrar com a mulher samaritana, vai ensinar, vai oferecer a água viva, onde Deus vai quebrar um paradigma religioso. Dizendo, meu Deus é maior, meu Deus é melhor, não sei o quê. Hoje em dia também tem esse problema da religião. A minha igreja é melhor, a sua é melhor, é a minha que é não sei o quê. Deus já quebrou esse negócio. Jesus quebrou, né, nesse momento, esse problema entre judeus e samaritanos. Jesus iniciou a conversa com a mulher, e com essa mulher que nós encontramos em João 4, a palavra de Deus vai chegar dentro da nação samaritana, onde nós sabemos que vai realmente levar Cristo dentro dessa nação, né, com a pregação da mulher, onde vai encontrar, e Jesus também vai falar sobre a parábola de bom samaritano, mostrando que os samaritanos que nós achamos que são piores do que qualquer uma, não é de verdade. Quando pegou a causa do homem que estava à beira da rua, né, que foi maltratado pelos bandidos, o padre passou, o levita passou, não sei o quê, ele disse, enquanto que o samaritano passou, desceu o cavalo dele, né, pegou, deu ajuda, né, e levou para o hotel, para o hospital, pagando seus custos, e perguntou, quem é o seu próximo? E vai ser o samaritano a resposta. Então, dizendo para nós, não podemos julgar a ninguém. Vamos abrir a mão para receber. Há pouco tempo, o pastor Francisco estava pregando aqui no altar, estava dizendo para nós, algumas vezes, tem pessoas que entram na igreja aqui, a gente está desprezando a pessoa, porque é um bebedor de cerveja, porque é um drogado, porque o cara não sei o quê, a pessoa chega lá no templo, nós recebemos com tanto desprezo, parece que somos melhores, parece que somos maiores, enquanto, gente, muitas vezes somos piores do que eles. Somos piores do que eles. Então nós precisamos entender
o evangelho é para todos. Aqui o espaço é para todos. Esse Deus que estou servindo é para todos. Receba qualquer pessoa que entra, receba todos que entram, receba. É isso que vai permitir a igreja crescer quando nós abraçar todo mundo. Pobres, ricos, qualquer um que chega, recebe com carinho. O mesmo amor. Quem está na portaria, aprenda a receber todo mundo do mesmo jeito. Você está na portão, é para isso, está na porta, é para isso. O cara bem vestido, com terno, entrou, você leva num lugar para sentar direitinho. Então, quando chega um cara sujo também, gente, receba a pessoa, leva no lugar, deixa em paz. Receba a pessoa. Sem sapato, com sapato, receba a pessoa. Dá essa oportunidade à pessoa conhecer ao nosso Deus também. É isso. Esse parente quebrado. Então é isso, gente, era a situação do reino do norte, reconhecido como Israel. Porque outra parte do sul era Judá, e aqui era Israel, reino do norte. Foi aqui esse cativeiro para a Síria que pegou a nação. Tem algumas passagens que mostram quantas pessoas, 27 mil e sei quanto, que levou para a Síria lá, colocou todo mundo, colocou no exército da Síria e faz uma redistribuição da população dentro da nação e acabou com o Reino do Norte. Era o fim do Reino do Norte, a partir dessa invasão da Síria. Então, gente, alguém tem alguma coisa a falar, alguma pergunta? Da minha parte, estou concluindo já. Não, Israel. Judá, sul. Sul. É, porque foi duas nações, pastor Francimar, duas tribos só que estavam em Judá, no sul, e outras 10 estavam no norte. Então, era realmente a maior parte era no norte. O sul era bem pequenininho, porque tem só duas tribos. Não, com certeza, porque era um país só, igual o Haiti e a República Dominicana, gente. É uma ilha só, que foi dividida em duas nações, estamos colados. Um com o outro aqui, era uma coisa bem à distância, era vizinha, né? Era vizinha, posso dizer. Porque... Entendeu? É desse jeito, então não tinha grande distância, não. Então, normalmente, gente, era esse aqui que a gente estava a ver hoje sobre a lição de hoje. Eu espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual e que Deus abençoe a todos. Vamos passar a continuidade. Deus abençoe a todos vocês. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Relatório do 12º domingo, 19 de setembro de 2021, da Escola Dominical da Assembleia de Deus, ADET. Classe Cordeirinhos de Cristo, matriculados 13, ausentes 1, presentes 12, visitantes nenhum, total de assistência 12, Bíblias 5, revistas 6, ofertas R$1, tiveram 92% de presença. Amigos de Deus, matriculados 8, ausentes 6, presentes 2, visitantes nenhum, total de assistência 2, Bíblias e revistas 2, ofertas nenhum, tiveram 25% de presença. Geração Vida, matriculados 18, ausentes 9, presentes 9, visitantes nenhum, total de assistência 9. Bíblias 5, revistas 6, ofertas R$1, tiveram 50% de presença. Guerreiros de Cristo. Pode? Matriculados 34, ausentes 21, presentes 13, visitantes nenhum, total de assistência 13, revistas e bíblias 13, ofertas R$15,75, tiveram 38% de presença. Em relação ao domingo passado, tivemos uma diminuição de 24%. Pronto? Vamos? Deixa eu chegar.
A paz de Deus. Os irmãos entenderam aqui a complexidade da situação espiritual dos reinos. O interessante, igreja, é que parece que quando a crise chega, os sacerdotes gostavam da desgraça. Você não vê nesse contexto aqui o sacerdote reclamando. O sacerdote não reclamava. Foi citado aqui 2 profetas, o profeta Amós, que era um homem do povo que foi levantado para profetizar, e o profeta Oséias, que era sacerdote, que foi levantado para profetizar contra o reino, contra o governante, a monarquia, contra o sacerdote e contra o povo. Porque muito era o pecado em Israel. O pecado aqui fala do pecado de idolatria. É o mesmo hoje que o pecado de desobediência, né? A idolatria naquela época, hoje é o pecado de desobediência. Não queremos obedecer a palavra, a vontade de Deus. E assim como naqueles dias, hoje não é diferente. Tem os mercadores, né? Os mercadores da palavra que vivem na situação que nós estamos vivendo. Um pastor, um líder, um sacerdote, ter coragem de cobrar 30% do crente, do dízimo, é desumano. Aí a gente critica o político que está roubando o povo na cara de pau. Uma das melhores coisas que aconteceu no mundo para a corrupção foi o Covid. O Covid tem sido uma fonte inesgotável de roubalheira nesse país. Não estou falando nem do mundo, que não interessa, no nosso país. E parece que ninguém está nem um pouco preocupado com isto. Eles são tão perversos, eles são tão malignos, a ponto de roubarem a merenda escolar da criança. Que diferença tem de hoje para o dia de Israel? Nenhum. Eles roubam, eles desviam a verba da merenda das crianças. Eles desviam. Grande é a roubalheira. Não é diferente. Aí eu pergunto, você vê os pastores se posicionando? Não. Para mim tem sido um tempo muito bom para ver, né, os nossos pastores hoje. Os pastores, né? Eles não se posicionam, fica lá. A pior situação que tem para alguém é ficar em cima do muro. É a forma mais covarde que tem, é quando você fica em cima do muro. Você tem que se manifestar que é a favor ou é contra. Mas como a maioria, alguns, uns 2 ou 3 se manifestam, mas o resto fica tudo em cima do muro. Sabe por quê? Porque ele está de olho dos 2 lados, na desgraça e na bonança. Se a desgraça prevalecer, eu estou aqui, eu nunca me posicionei contra. Se a bonança prevalecer, olha, eu estou aqui, eu nunca me posicionei contra. É assim que os nossos líderes maiores estão fazendo. Eles não se posicionam. Por quê? Porque isto é lucrativo. Nós temos hoje no Brasil, é comum você ter um pastor ganhando 20, 30, 40, 50 mil. Nessa crise, ele diminuiu o teu salário? O que você acha? O povo na desgraça, e eles viajando para os States, estão preocupados com a liberação do passaporte para ir passar suas férias em Orlando, em Dubai,
em Cancún. Esta é a nossa realidade hoje. Aí a gente fica preocupado, o pastor Oswaldo aqui sempre já fez essa pergunta, o que é que eu faço para o povo dar o dízimo? Essa é a preocupação de muitos pastores. Pastores pequenos, pastores de congregações pequenas que precisam disto. Sabe por que o povo não está dando? Por causa dessa vergonhice dos pastores. Numa crise dessa, um pastor ganhar 30 mil, que tem muitos por aí. E o cara não reduz o salário, não reduz o salário dele. O outro ganha 15, o outro ganha 10, ele não reduz o povo, a igreja em crise financeira, social, mas ele não reduz o dele. Aí as pessoas estão vendo isto. Aí chega a gente para trocar o telhado, tem que fazer uma cantina, porque não tem como, porque o povo já não aguenta mais a situação que a gente vê aí. O nosso pastor esse ano, nenhuma vez foi para o exterior, nosso pastor aqui, né? Eu não sei se ele já foi alguma vez para o exterior. Mas tem outros por aí que vão, que dão um mau testemunho. Tem outros por aí que vão com o dinheiro do povo. Aí aqui que a gente precisa do dízimo, não vem. Porque respinga aqui. Eu estou de olho no pastor Francimar. Ele está indo só aqui no Maranhão. Eu estou de olho nele. Se passar a fronteira, está enrolado. Pega o Atlântico ali. Os irmãos estão entendendo por que muitos crentes, aí isso respinga em nós, congregações pequenas. O povo está escaldado da exploração. Nós não vamos nos prolongar, mas a crise de Israel é a crise que nós estamos vivendo, a ganância. E não é uma ganância dos políticos só, é uma ganância dos religiosos. É uma ganância dos poderosos sacerdotes que exploram o povo. Se você observar, no meio da crise, surgiu o óleo que cura toda enfermidade, já viu? É uma forma de explorar o povo. Teve uma igreja, não vou falar o nome, que ela vendeu, há pouco estava vendendo, o tijolo da casa própria. Você compra um tijolo por R$200, que é o tijolo da casa própria. Quando que esse pobre vai construir a sua casa comprando um tijolo por R$200? Vai ser tijolo assim, cara, assim, ainda estava lascado desse jeito, rapaz? Um tijolo. Irmão, não se escandaliza. Teve um aí que vendia a almofada que curava hemorroida. Eu estou falando aqui porque está na televisão. Almofada. Irmão, isso cai no descrédito do povo, o povo não aguenta. Aí quando vem alguém falar a verdade, eles não acreditam. Aí quando vem alguém aqui falar a verdade, eles não acreditam mais. O povo, nós estamos vivendo um período da igreja, dos igrejados, do povo, e isso é perigoso. As pessoas já não vêm mais. Sabe que os pastores que estão sofrendo, pastor igual uma congregação dessa aqui que sofre. Como o pão que o diabo amassou. Só não come porque o diabo não é padeiro, então essa é uma forma de expressão. Mas fica contando moeda. Enquanto tem alguns aí esbanjando. Nos dias aqui de Israel, era a mesma coisa. Alguém aqui falou aqui que os sacerdotes eram gordos, mas isso não é uma expressão, não. Era verdade, eles eram gordos.
Porque ser gordo naquela época era sinônimo de prosperidade. O sacerdote era o gordo, os bichos eram o gordo de tanto comer. Porque o pecado naquela época era lucrativo. Como que o pecado era lucrativo? Porque quanto mais o povo pecava, mais sacrifício eles tinham que oferecer. Por isso, eles enriqueciam. Você pode ler o contexto de Judá e de Israel, que você não vê sacerdotes se opondo ao reino. Você vê um profeta ou outro isolado se opondo, mas o sacerdote não se opunha, porque o povo em pecado é bom, porque o povo é instruído que pecou, tem que trazer o holocausto. Lá em Jeremias 7, 21, 22, 23, fala, Jeremias diz, Deus não aguenta mais o sacrifício de vocês. Porque o povo ia lá, pecava, e o sacerdote traz o sacrifício. Aí ele levava o cabrito, matava o cabrito, parte do cabrito era queimada. Mas a outra parte, ia fazer o quê? Jogava fora? Não, era do sacerdote. Então, quanto mais o povo pecava, mais lucrativo era ele que o povo trazia o sacrifício. Então, eles não reclamavam. Que nós possamos, essa lição hoje é uma realidade do que estamos vivendo, uma ganância fora do comum, e que nós possamos orar para que a ira de Deus não venha sobre essa nação, como veio sobre Israel. Para que Deus mande um espírito sobre o povo, sobre o nosso país, que venha levar o povo ao arrependimento. Quando eu digo povo, quando a gente fala de povo, é como se você estivesse falando de nós, mas o povo, o cabeça, né? Nós estamos vivendo, alguém falou aqui, que, acho que foi o pastor Francimar, que a igreja virou propriedade, é um negócio. É um negócio. Não é um negócio para uma igreja como esta. Eu não quero um negócio desse. Os irmãos me entendam. Uma igreja que começa daqui, eu não quero um negócio desse. Um negócio que vai dar prejuízo. Mas tem igrejas aí que dá lucro. Lucro. Eles arrecadam milhões por ano. E vai para quem? Para a família do sacerdote. Herança. Eu poderia dar alguns exemplos, mas eu não quero. Poderia dar alguns exemplos? Está sendo transferido? Corta aí. Vai, corta. Corta, que eu vou dar um exemplo para me provar para vocês que eu estou falando a verdade.